coisa que eu faço aqui com a função, lembre, a função seno hiperbólica, ó. Como é o seu gráfico? Objetiva e sobrejetiva. Ela é o seno hiperbólico é de R em R, certo? E o seu gráfico é assim, ó. Seno hiperbólico, tá certo? Você sabe que a derivada do seno hiperbólico em x é o cosseno hiperbólico em x, que portanto é positivo, qualquer que seja o x diferente de zero. Isso torna ela injetiva. Ela é uma função injetiva, porque ela é estritamente crescente. E ela é sobrejetiva por quê? Porque o limite do seno hiperbólico em x, com x tendendo a mais infinito, é mais infinito, e o limite do seno hiperbólico em x, com x tendendo a menos infinito, é igual a menos infinito. Pelo teorema do valor intermediário, ela é uma função sobrejetiva. Então, vou colocar aqui a função seno hiperbólico, mais uma vez, domínio R contra domínio R, ela é injetiva e sobrejetiva. Logo, ela é bijetiva. E se ela é bijetiva, ela é invertível. Diferente da função seno. A função seno não é injetiva nem sobrejetiva. Agora preste atenção. A literatura define o seguinte. Não sou eu que defino, é a literatura. A função inversa da função seno hiperbólico é denominada função arco seno hiperbólico. Denominada função arco seno hiperbólico. Sendo denotada por arc seno H, arc sem H, arco seno hiperbólico. Tá? Daí você tem todas aquelas propriedades que são propriedades decorrentes da inversa de uma função invertível no conjunto A no conjunto B. Se a função f de A em B é invertível, quem é o domínio da inversa? B. Quem é o contradomínio da inversa? A. Tá certo? Que no caso aqui são iguais, né? Então, daí, você tem o seguinte. Daí, dessa definição, você tem o seguinte. Quem é o domínio da função arco seno hiperbólico? Quem é? Os reais? Quem é o contradomínio? Quem é o contradomínio da função arco seno hiperbólico? Quem é? Os reais. Tá? O arco, por definição de inversa, o arco seno hiperbólico do seno hiperbólico de x, isso é x, qualquer que seja o x real.
Tá? Tá bom? Tá pontinho aqui, né? Pontinho. Isso daí não tem importância, não. Tá? Gramaticalmente não está muito legal, mas vamos lá. O seno hiperbólico do arco seno hiperbólico em x é x, qualquer que seja o x real. Sintetizando essas duas numa só, dados x e y reais, domínio é igual ao contradomínio, o y é o arco seno hiperbólico de x, se e somente se, o seno hiperbólico de x é quem? É y. Desculpa, o x é o arco seno hiperbólico, se somente se, o x é o seno hiperbólico de y. Por isso que o arco seno hiperbólico de zero é quem? É zero, né? Por quê? Porque o seno hiperbólico de zero é zero. Por todas essas coisas. Tá bom? Então, já vi. Como é o gráfico da função? Como é o gráfico, então, da função arco seno hiperbólico? Vamos fazer aqui. Me permita fazer nesse espaçozinho aqui. Tá aparecendo tudo, rapaz, aí? Tá? Como é o gráfico? Olha, é o simétrico, é o reflexo do gráfico do seno hiperbólico em torno da bissetriz do primeiro em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Então, se o seno hiperbólico é assim, o arco seno hiperbólico é assado, ó. Tá? Desse jeito. Com cavidade voltada para baixo aqui, com cavidade voltada para cima aqui, reflexo. Com cavidade voltada para cima aqui, com cavidade voltada para baixo aqui. E ela não decresce não, é sempre crescendo, tá? Estritamente crescente, porque se uma função é estritamente crescente, se uma função invertível é estritamente crescente, a sua inversa também o é. Ok? Então você tem esse gráfico aí. Agora observe uma coisa. Vou lembrar aqui para vocês, teorema da função inversa. Teorema da função inversa. Calma que você não é descartável. Daqui é ir pro lixo, né? Vamos aí. Deixa eu apagar aqui o meu mulambo. E vão me corrigindo aí quando eu escrever besteira. Porque besteira, a gente pensa uma coisa e escreve outra, né? É sinal, se vocês estão me corrigindo, é sinal que vocês estão entendendo. Ó, teorema da função inversa. Que a reta, você tem um intervalo I aqui. Aqui você tem um intervalo J. Daqui para cá você tem uma função F invertível, contínua e invertível. Então, a inversa vem daqui para cá. Se você tem X aqui, você tem X bem aqui, ó. X bem aqui. Aqui você tem o quê? F é menos 1 de X, certo? Tá bom? E a pergunta que não quer calar é, se F é diferenciável em F é menos 1 de X, o que se pode dizer sobre, em termos de diferenciabilidade, da derivada de F é menos 1 em X?
Bem, é o que diz o teorema da função inversa. Relembrar mais uma vez. Relembrar mais uma vez, que eu relembrei aqui e agora estou relembrando de novo. Então, relembrando mais uma vez. Então, vamos lá. Sejam IJ contido em R, intervalos e f de J, uma função, vou botar aí não, tá vivo, R, IJ intervalos, f de IJ, uma função contínua e invertível, tá? Não é vírgula, e x pertencente a J. X pertencente a J. Então, as hipóteses. Se f é diferenciável, se a função f é diferenciável em f a menos 1 de x, e a derivada da f em f a menos 1 de x é diferente de zero, então a função f a menos 1 é diferenciável em x, a f a menos 1 está voltando, é diferenciável em x, com a seguinte fórmula. A derivada de f a menos 1 em x é o quê? É 1 sobre a derivada da f em f a menos 1 de x. Tá? Então, esse é o teorema da função inversa. Tá? Então, vamos a ele. Vamos a ele, ó. No caso aqui, o I e J são iguais a R. Ok? Aqui, cara, aqui. Pegando aqui. Eu quero que você pegue esse quadro, porque isso é importante, tá? Então, dado x real, se você pegar o x real, e eu vou aplicar o teorema da função inversa, olhando para o seno hiperbólico como sendo a f. E a inversa da f sendo o arco seno hiperbólico. Então, você faz a leitura e interpretação do teorema da função inversa segundo as condições aqui. Então, dado x real, tá? É claro que o arco seno hiperbólico em x, vou colocar uma coisa aqui que é redundante, mas só para frisar. O arco seno hiperbólico de x é real. Mas a função seno hiperbólico, que é a f, é uma função diferenciável. Portanto, seno hiperbólico é diferenciável, o seno hiperbólico é diferenciável em arco seno hiperbólico em x. E quem é a derivada da f, ou seja, quem é a derivada do seno hiperbólico em f a menos 1 de x, derivada do seno hiperbólico da f em f a menos 1 de x, isto é, em arco seno hiperbólico de x. Olha, derivada do seno hiperbólico é quem? Derivada, né? É o cosseno hiperbólico do arco seno hiperbólico de x. Mas o cosseno hiperbólico é maior que ou igual a 1 para todo x real. Portanto, é o quê? Diferente de zero. Então, olha o que você tem. Dado x real, a f é diferenciável em f a menos 1 de x. E quem é a derivada da f em f a menos 1 de x? Bem, é um número diferente de zero.
Logo, pelo teorema da função inversa, a inversa da f é diferenciável em x, isto é, o arco seno hiperbólico é diferenciável em x com quem é a derivada da inversa da f em x, isto é, quem é a derivada do arco seno hiperbólico em x é 1 sobre a derivada da f, que é o seno hiperbólico, desculpa, que é o quê? Vou botar lá direto. Cosseno hiperbólico de quem? Derivada da f aplicada em f menos 1 de x. Derivada da f em f a menos 1 de x. Derivada da f em f a menos 1 de x. Cosseno de quem? Do arco seno hiperbólico em x. Acontece que eu tenho a identidade fundamental da trigonometria hiperbólica. Silenciei. Cosseno hiperbólico ao quadrado em x menos seno hiperbólico ao quadrado de x é quem? É 1. Conclusão. Quem é o quadrado do quem é o cosseno hiperbólico em x? Quem é? É mais ou menos raiz quadrada de 1 mais o quadrado do seno hiperbólico em x. Só que não tem história de menos, porque o cosseno hiperbólico é sempre positivo. Então, eu chego aqui e tasco a fórmula. Isso aqui é 1 sobre raiz quadrada de 1 mais o quê? O quadrado do seno hiperbólico aplicado em quem? No arco seno hiperbólico de x. O que é isso aqui? É o quadrado do seno hiperbólico do arco seno hiperbólico de x. Mas quem é o seno hiperbólico do arco seno hiperbólico de x? Por definição de inversa, é x. Então isso aqui dá o quê? Dá 1, vou pagar isso aqui, dá 1 sobre raiz quadrada de 1 mais no quadrado. Qualquer que seja o x real. Ou seja, conclusão. Assim, a função arco seno hiperbólico, ela é diferenciável. O que quer dizer uma função ser diferenciável? Ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio, porque isso aqui vale para todo o x real. Então a função arco seno hiperbólico é diferenciável, valendo a seguinte fórmula. Qual é a fórmula? O arco seno hiperbólico em x, a derivada do arco seno hiperbólico em x é o quê? Derivada, tá? É 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais x2. Qualquer que seja o x real, é para todo x real, tá? Legal que só muda o sinal da derivada do arco. Porque muda lá, porque você já sabe como é. É 1 menos x2, né? Tá no arco seno. Aí é 1 mais x2. Agora eu pergunto a vocês. Pergunta. Como seno hiperbólico, como a lei de formação do seno hiperbólico, ela é expressa em termos da função exponencial, a intuição me diz que a lei de formação da sua inversa tem que ser dada em termos de quem? Logaritmo natural. Será que é? Tá? Vai ser pelo seguinte, ó. Observe uma coisa aqui, ó, interessante. E aí eu me recuso a demonstrar isso usando a equação quadrática, tá? Porque
tem uma sujeira aí no meio, eu prefiro fazer a coisa mais limpa. Lembre que, vou destacar de preto, lembre que, vou resolver essa integral de novo para vocês. E qual é a mudança de variável? Substituição trigonométrica para resolver essa integral. Lembre que, com x igual a tangente de θ, tem toda uma parafernália aqui explicando, com θ variando no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, e com θ variando em menos π sobre 2, π sobre 2, 1 mais x2 dá o quê? A secante de θ. Tá? Isso você tem que estar sabendo. Já era para estar sabendo que a prova é segunda-feira. E ser sexta, eu dei uma chance, né? Isso aqui, tá? Isso aqui, integral de 1 sobre raiz quadrada de quê? De uma x2. Bem, só, cara. Tá só o seguinte, ó. Daí, conclusão primeiro. Quem é a integral de 1 sobre raiz de 1 mais x2? Se a derivada dessa função é essa, então quem é essa integral? Arco seno hiperbólico de x mais uma constante. Coloquei isso para dar mais sentido até ao que eu escreverei agora. Agora sim. Lembre que com a mudança x igual a tangente de θ, ou seja, θ igual a arco tangente de x, a integral dessa função é igual a integral de 1 sobre, como é que fica a mudança? 1 sobre a secante de θ, né, com essa mudança, vezes dx. Quem é o dx? Secante ao quadrado de θ, pegar em θ. Então isso aqui fica igual a quê? A integral da secante em θ, de θ, que é o logaritmo natural, do módulo da secante de θ mais a tangente de θ, mais uma constante. Mas quem é a secante de θ? A secante de θ já está aqui, é a raiz de 1 mais x2. A tangente de θ é x. Então isso é o logaritmo natural do módulo de x mais raiz quadrada de x2 mais 1. Módulo, mais uma constante. Só que essa expressão é sempre positiva. Então isso aqui é o logaritmo natural de x mais raiz de x2 mais 1, mais uma constante. O que é que significa? Significa o seguinte: ao longo da reta, essa função e essa, elas têm a mesma derivada. Se elas têm a mesma... Calma. Isso quer dizer o seguinte: ao longo da reta, essa função e essa, elas têm a mesma derivada. Se elas têm a mesma derivada, elas diferem por uma constante. Tá? Logo, vou botar aqui de voltar ao azul, logo, existe uma constante D real, tal que essa função, que é o arco seno hiperbólico, o arco seno hiperbólico de x, é quem? É o logaritmo natural de x mais raiz